Excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Caldas Novas, realizada a audiência de instrução e julgamento, vieram os autos da defesa para realizar alegações finais de maneira oral na forma do artigo 403 do Código de Processo Penal. Excelência, quanto ao delito de roubo, inicialmente cabe traçar breves comentários que trata-se de um crime plurissubsistente, ou seja, é permitido o fracionamento do intercrimes. O intercrimes nada mais é do que o caminho percorrido pelo agente na prática criminosa, passando pela cogitação, atos preparatórios e execução. No momento da execução, nós podemos tornar dois caminhos, a consumação e a tentativa, também denominada de conatos. Quanto à tentativa prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, excelências, considera-se tentado o crime quando não se consuma por uma circunstância alheia à vontade do agente. O Supremo Tribunal Federal, ele já adotou a teoria da motio, ou seja, quando o bem ele sai do poder da esfera da vigilância da vítima de uma maneira a qual ela não pode mais se apoderar daquele bem. No caso em epígrafe, embora o bem tenha passado pelo poder de vigilância do autor Jameson, cumpre salientar que no momento da sua fuga, ainda ali próximo ao estabelecimento comercial, ele acabou caindo da sua motocicleta, ou seja, aquele crime de roubo ele não conseguiu se consumar por uma circunstância alheia à vontade do agente. Desta feita, pugna a defesa para que seja reconhecido o roubo, mas na sua maneira tentada, na forma do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. O parquê, de maneira respeitosa, requereu a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, ou de arma branca, que foi atraída pelo novo pacote anticrime. Mas insta a salientar que o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7, fala: se a violência ou grave ameaça é exercido com emprego de arma branca. Pelo depoimento colhido da vítima Ivonete, a mesma salienta que sequer observou que o indivíduo estava utilizando de uma arma branca, ou seja, a faca. Ela só tomou ciência desse fato em sede de delegacia de polícia. Os próprios policiais militares informaram que foram utilizados o simulacro de arma de fogo, mas a arma branca foi encontrada com o indivíduo. Insta a salientar que uma interpretação literária do inciso 7º do artigo 157, parágrafo 2º, fala que aquela grave ameaça ou a violência tem que ser necessariamente exercida com a utilização da arma branca, o que não ocorreu no caso em epígrafe, pois a ameaça foi utilizada para caracterizar o crime complexo de furto mais ameaça que caracteriza o roubo, tão somente com simulacro de arma de fogo. Logo, tal majorante não poderá incidir no respectivo caso, devendo responder Jameson pela prática do artigo 157 na sua modalidade simples e de maneira tentada, excelência, pois assim condiz com todos os elementos informativos e de provas colhidos durante a instrução criminal. Quanto ao delito de ameaça, o próprio Ministério Público pediu que não fosse conhecido a denúncia pelas provas produzidas em juízo. Quanto ao dano, também não é alvo de apuração na respectiva ação penal. Caminhando para o final, excelência, insta a mencionar que o artigo 65, inciso 3 do Código Penal nos traz algumas causas de diminuição de pena. Dentre elas, a confissão espontânea. A confissão espontânea, como Jameson relatou em seu interrogatório, confessando todos os atos, merece a incidência e a atração dessa causa de diminuição de pena. Outrora, excelência, como James também bem relatou, ele já respondeu e foi condenado por um crime de tráfico. Dessa feita, objurga a defesa que, nos termos do HC 94051 do Distrito Federal, que a confissão espontânea possa ser compensada pela reincidência. Ou seja, as duas, elas se atenuarão, não incidindo a causa de reincidência no momento da dosimetria da pena. Quanto à dosimetria da pena, excelência, também como colacionada aos autos e produzida a prova aqui em juízo, Jameson é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que sempre trabalhou no ramo da construção civil, logo tem uma personalidade boa, não voltado à delinquência, e os demais aspectos também devem ser valorados de maneira positiva em seu favor. Desta feita, excelência, requer a defesa que Jameson responde pelo crime de roubo na maneira simples, de maneira tentada, ainda tendo a causa de atenuação à confissão, compensando pela reincidência. E por fim, excelência, com a modificação do pacote anticrime, verificamos que a prisão cautelar ela deve ser verificada a cada 90 dias.
Outrora, excelência, a prisão ela vai demonstrar sua incidência naquele ato processual, se naquele momento ela ali se verificava a sua necessidade. Hoje verifica-se, excelência, que não mais é necessária a privação da liberdade de Jameson. Já se encerrou a instrução criminal, todas as testemunhas foram devidamente ouvidas, a colheita da prova ela foi permanecida de maneira íntegra e foi produzida na sua integralidade aqui em juízo. Desta feita, excelência, não justifica mais a prisão cautelar. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 282, parágrafo 6º e 319 são suficientes para resguardar também o final agora do processo, resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal, até mesmo porque Jameson ele tem residência fixa na cidade de Caldas Novas. Desta feita, tem medidas menos gravosas do que a prisão cautelar para que Jameson possa continuar respondendo a este processo, seja em sede de recurso, caso verifique-se a necessidade, em liberdade. E, em última hipótese, caso não verifique que as demais cautelares diversas da prisão são suficientes, pugne então pela cautelar de tornozeleira eletrônica, que o Estado conseguirá manter todo o controle das atitudes e dos atos de Jameson até que possa se findar e transitar em julgado o presente recurso, a presente ação penal, trazendo a incidência do princípio da presunção da inocência. Desta feita, pede deferimento e ótimo trabalho a todos.